Odilon Lopes, nosso cineasta que já faleceu, que fez Um é Pouco, Dois é Bom, e disse para mim: Jesus, olha, na casa, a viúva do seu Benjamin Camozato tem em cima do guarda-roupa uma série de latas de filme, inclusive da Revolução de 23. Benjamin Camozato era dentista, esperantista, fotógrafo amador e filatelista. Através da fotografia, ele achou por bem documentar a Revolução de 23. Até na época, trouxe um câmera e o cara se apavorou e fugiu. E ele pegou a câmera e foi filmar. A Rebelião Armada de 1923 foi consequência do descontentamento da oposição política ao governo do republicano Borges de Medeiros, que estava no poder há 25 anos como presidente do Rio Grande do Sul. Foram 10 meses de conflitos entre os revoltosos maragatos e os republicanos chimangos. A Constituição aqui do Rio Grande admitia a reeleição indefinida. Dava realmente ao presidente do Estado poderes que o próprio presidente da República não possuía. Um deles é que o presidente legislava. O autor da Constituição foi Júlio de Castilhos. É visível a influência kantiana da concepção da filosofia de Comte na elaboração da Constituição de 14 de julho de 1891. O positivismo é uma filosofia criada por Auguste Comte, na França, que teve excelente acolhida no Brasil. Para os positivistas, o mundo deveria ser moldado pela razão, pela tecnologia, pela ciência. Resultado da ativa participação do positivismo no movimento de proclamação da República, a bandeira brasileira carrega a inscrição que é o lema de Comte: Ordem e Progresso. Um aspecto interessante do monumento ao Júlio de Castilhos, e que de certa forma o relaciona com a Revolução de 23, é a tentativa de manipulação do imaginário coletivo que os positivistas quiseram fazer através dos monumentos. A figura do gaúcho, que normalmente é de se esperar que fosse celebrada na condição de um gaúcho lutador, de um gaúcho heróico, aparece no monumento na condição de um gaúcho trabalhador. Ao longo do ano de 22, surge e se consolida o nome de Assis Brasil como candidato que uniria as oposições contra Borges de Medeiros nas eleições anunciadas para 25 de novembro. O Borges custou a se definir para candidato. Todo mundo perguntava quem é que vai suceder o Dr. Borges, e ele ficava quieto. Ele não falava nem que ia ser candidato à reeleição, à quinta reeleição, diga-se de passagem, porque isso era permitido pela Constituição de 91. A comissão da Assembleia, que deveria dar resultado, que era composta de 3 deputados, Vasconcelos Pinto, Ariosto Pinto e Getúlio Vargas. Então se dizia no tempo que eram 2 Pintos e um Garnizé. Borges não tinha atingido a percentagem de votos que ele teria que obter para ser reconduzido, que eram 3/4 partes dos votos, gente. 75%. Há inclusive uma anedota do período. Até onde eu sei, é rigorosamente verdade. Os membros da comissão vão ao palácio e iam dar as péssimas notícias para o Borges de que ele não teria sido eleito. Alguém que, se informado disso, se antecipou e foi ao palácio dizer ao Dr. Borges que o resultado seria aquele. O Dr. Borges, ao recebê-los, abriu a porta e disse: já sei que os queridos companheiros vêm aqui para me comunicar a minha reeleição. E eles dizem, claro, sim senhor, meu chefe, retornam à Assembleia. Se fecharam de novo lá na biblioteca, refizeram todas as atas que eles tinham feito e deram a vitória como sendo do Dr. Borges de Medeiros. A oposição não podia fiscalizar e com isso então fazia-se a ata e depois se queimavam os votos. E é isto que o Assis Brasil não aceita. Proclamado vencedor, vão dar a posse para ele no dia 25 de janeiro e essa posse será no Teatro São Pedro. O resultado dessa eleição surgiu e rompeu a revolução chamada Revolução de 23. A
rebelião armada de 1923 se dará principalmente na região serrana. Será uma guerra onde ambos os lados pertencem à classe dominante, ainda que de setores com projetos diametralmente opostos. Claro que o que deflagra o movimento da Revolução de 23 é uma questão política, que é a reeleição, mais uma vez, de Borges de Medeiros. Agora, a Revolução ela tem um fundamento econômico. Do lado da oposição, dos libertadores, eles têm uma visão mais liberal de economia e uma proposta que o Rio Grande do Sul deve se especializar na economia pecuário-charcadora. A pecuária teve um momento de grande expansão durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, terminada a guerra, os consumidores se retraem. Quando dá a grande crise, o que os pecuaristas, sabendo que o Estado dependia financeiramente da pecuária, eles vão ao Borges, vão ao Palácio Piratini e pedem auxílio. O Estado não podia tomar medidas que privilegiassem um setor da economia. O Partido Republicano, desde que assumiu o poder, propõe uma intervenção maior na economia, rejeita esse liberalismo econômico e propõe uma diversificação da economia estadual. Dias antes do anúncio da vitória de Borges, os revoltosos reuniram-se na residência do coronel Salustiano de Pádua, na então Vila do Carazinho, que naquela época passou a ser chamada de Assisópolis. Em seguida, o movimento revolucionário se espalhou praticamente por todo o Estado, sob comando de caudilhos. Mesmo sem um comando central, os maragatos se organizaram em divisões ou colunas. Do norte, chefiada por Leonel Rocha. Do nordeste, por Felipe Portinho. Do centro, por Estácio Azambuja. Do litoral, por Chico Marinho. Do sul, por Zeca Neto. O comandante da coluna do oeste, região da campanha e Missões, era Honório Lemes, o Leão do Caverá. Pelo lado dos Chimangos, as colunas ficaram assim divididas. Do norte, comandada pelo general Firmino de Paula. Do oeste, pelo coronel José Antônio Flores da Cunha. Do sul, pelo coronel Juvencio Maximiliano Lemos. Do nordeste, por Firmino Paim Filho. E a coluna da região central, chefiada pelo coronel Claudino Nunes Pereira. Eram homens líderes naturais. Então esses generais rebeldes, muitos deles estancieiros, eles tinham sempre um grupo em sua volta e eles eram carismáticos, eles eram os líderes partidários e políticos dessas famílias. São chamados coronéis do interior, quer dizer, coronel aqui é um sentido sociológico, não por terem patente de coronel, eles são ao mesmo tempo chefes de clãs que podem mobilizar contingentes. O cavalo foi inseparável das revoluções rio-grandenses. Foi sempre o elemento bélico por excelência. Não se fazia nada sem cavalo. E tropa que estivesse com cavalos magros ou fracos não tinha condições de disputar. O general Felipe Portinho, veterano da campanha federalista de 93, ainda usava o mesmo chapéu com a fita vermelha e a inscrição Liberdade ou Morte. A cor vermelha sempre esteve associada à revolução, à convulsão, à guerra. O vermelho é uma cor mais debochada. Então eles usam sempre de dois só atados que voa, vira para trás com o vento e o chapéu tombado na testa. E o branco não, o branco usa um chapéu desabado, é um homem mais pacato, mais calmo, mais de paz. Couro de chimango que é sujo não se lava com sabão. Se lava a ponta de espada e bala de mosquetão. Chimango é uma ave de rapina. Então esse termo foi utilizado pelos maragatos porque eles acreditavam que os chimangos, que os borgistas, tinham o hábito de serem aproveitadores da situação política do Estado e rapinhavam, principalmente nas eleições. Na região do oeste, comandados por Honório Lemes, os revoltosos travaram o combate de Santa Maria Chico. Nesse combate foi utilizada pela primeira vez 5 metralhadoras Hotchkiss, utilizadas pelas forças da Brigada Militar e Provisórios. Nesse desfile aí nós vemos já a presença da metralhadora. Isso foi um fato importante, que enquanto as forças do governo eram já armadas com um armamento moderno, as forças rebeldes estavam ainda na fase
da lança e da espada. Se a lança contra a metralhadora. Os revoltosos estão mal armados, enquanto que a brigada se deslocava rapidamente de trem, tá? Inclusive na região de Passo Fundo possuía um trem blindado, tá? Eles fizeram com chapas de aço, blindaram um trem que era para percorrer a linha e as estações e poder lutar. Em Santa Maria Chica, né, o Adão Latorre foi morto. Ele que em 93 degolara centenas de pessoas, em 23 foi degolado. Há entre as duas revoluções uma diferença muito grande. É que a de 93 ela se caracterizou por excessos extremos de violência. A de 23 não. Foi, digamos assim, um movimento mais civilizado. É interessante registrar a presença dessa banda de clarins aí, quase toda integrada por negros. A partir da derrota dos Maragatos em Santa Maria Chico, a luta do Oeste traduziu-se numa perseguição empreendida por Flores da Cunha atrás de Honório Lemes. Honório Lemes nasceu em Barro Vermelho, município de Cachoeira do Sul. Tropeador junto com seu pai, conhecia todos os rincões do Rio Grande do Sul, instalando-se na Serra do Caverá. A Brigada Militar e os provisórios não conheciam essa região. Então era o refúgio de Honório Lemes, onde ele traçava as suas lutas, os seus combates e também despistava os brigadianos. E pela maneira como ele lutava na Serra do Caverá, ele foi chamado como o Leão do Caverá. Um combate decisivo, assistido pela elite do Exército Nacional, como se estivesse na arquibancada de um teatro. Foi combate da ponte do Ibirapuitã, no município do Alegrete, na manhã de 19 de junho de 1923. O combate da ponte do Ibirapuitã, que é onde as forças do Honório Lemes estão entrincheiradas no subúrbio de Alegrete, e as tropas que vão carregar são as tropas do Flores da Cunha, o Oswaldo Aranha também participa dessa batalha, e eles têm que fazer uma carga por uma ponte que é estreita, uma ponte ferroviária. O Flores e mais os irmãos dele, mais o Oswaldo Aranha, tocaram o cavalo e atravessaram, né? Apesar do cerrado tiroteio na época. O Honório Lemes até diz que forçava até algumas cargas de cavalaria à lança, quer dizer que é uma coisa que contra a metralhadora é suicídio, né? E é um espetáculo assim totalmente diferente, porque a população de Alegrete ficou nos telhados, na sacada, para ver o combate. Esse combate foi decisivo porque mostrou que os maragatos valentes não tinham elementos bélicos para sustentar a luta armada. O irmão do Flores da Cunha foi morto e o Oswaldo Aranha ficou ferido, aí entrou a Cruz Vermelha lá para salvá-lo. Quando termina o combate, as senhoras da Cruz Vermelha vão então pegar os feridos lá para atender esses feridos e tirar fotografias, como aparece no álbum dos bandoleiros. Às vezes um indivíduo ferido sozinho na cama e cercado por meia dúzia de senhoras, todas vestidas de enfermeira, com uma touca e uma cruz vermelha na cabeça. Em Santana do Livramento mora o Florencio Silva, o gaúcho Pampa, 102 anos. Fui ordenança do Flores da Cunha. 22 anos tinha de idade. Carabina, mosquetão e espada, só a arma que havia. No tempo dos Flores, quando eles mandavam mesmo que usava lança encarnada, se passava perto da estância dele, mandavam matar. O combate de Ponche Verde, em 13 de setembro de 23, foi um combate que foi a maior vitória de Honório Lemes. Os governistas, os chimangos, foram levados de Roldão, devido a uma carga poderosa de lança, o velho estilo farroupilha, o velho estilo gaúcho. E nesse combate, infelizmente, foi ferido o poeta, conhecido em todo o Rio Grande do Sul, Alceu Vamosa. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sob este teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho, vives sozinha sempre e nunca foste amada. Na poesia não há nem um sinal, nem um toque de espírito belicoso.
A poesia dele é exclusivamente lírica. Todavia, nos textos em prosa, ele era aguerrido, era até muito agressivo. Como jornalista, ele tinha a direção do jornal, ele escrevia catilinárias contra os maragatos. Foi levado, ferido, para a Santa Casa de Santana do Livramento, quando ele veio a falecer 10 dias após o seu ferimento. Enquanto a revolta tomava conta da serra e da fronteira, Porto Alegre vivia uma temporada normal de estreias teatrais e acontecimentos culturais. A guerra como espetáculo seria registrada, além do cinema, também pela imprensa através dos seus correspondentes e pela fotografia. Em nenhum momento Porto Alegre foi ameaçado, não é? Porque esse não era o projeto deles. O projeto era a rebelião para esperar a intervenção. O Assis Brasil praticamente ficou todo o tempo da Revolução no Rio de Janeiro e São Paulo, negociando a intervenção aqui no Rio Grande do Sul por parte do governo federal. Os federalistas tinham apoiado no Rio Grande do Sul a candidatura do Arthur Bernardes, enquanto o Borges de Medeiros tinha apoiado a candidatura da oposição do Nilo Peçanha. Derrotado o Nilo Peçanha, as expectativas aqui dos opositores no Rio Grande do Sul é que o governo federal, o Arthur Bernardes, viesse a amparar os rebeldes do Rio Grande do Sul. Mais tarde, então, o presidente da República enviou o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho. Herói de 93, um revolucionário experiente, gaúcho de Uruguaiana, que vai ser decisivo para compor as partes desavindas e formatar a paz definitivamente no castelo de Pedras Altas, que aí sim o Assis Brasil apareceu. Chamado Tratado de Pedras Altas. Foi assinado lá e veio a ser assinado aqui. Por este tratado, esta Constituição era reformada. O principal trecho da ata da pacificação está bem no início, né? É aquele que diz que haveria uma reforma do artigo 9º da Constituição proibindo a reeleição do presidente para o período presidencial imediato. Borges de Medeiros terminou o mandato dele, cumpriu os seus 5 anos, mas foi o fim dele. A paz de Pedras Altas representou o fim da era Borges de Medeiros. A rebelião armada de 23 foi o derradeiro sobressalto dos grandes criadores dos campos sulinos do século XX. Com homens como Flores da Cunha e Honório Lemes, desfilaram os últimos lanceiros do Rio Grande. Houve um tempo na história do Brasil que o poder era brindado com café e leite. Paulistas e mineiros se revezavam na presidência do país. Indignados com essa situação, líderes políticos de vários estados, como o Rio Grande do Sul, estavam prontos para mudar o cardápio. Mas não eram apenas os políticos que estavam insatisfeitos. Depois da Primeira Guerra, a economia mundial entra em recessão. O operariado e as classes médias urbanas querem mudanças, mas ainda não têm meios nem armas para lutar. A saída está nas mãos de jovens militares, os tenentes. Eu ouvi dizer que existem rebeliões por toda parte. É verdade?
início da década de 20, apresenta então uma série de movimentos, alguns culturais, como por exemplo o modernismo, religiosos, como um movimento de renovação dentro da Igreja Católica, e nisso se insere também o início do movimento tenentista. É uma jovem oficialidade que não é nem o alto escalão e nem o mais baixo escalão. É um escalão intermediário que até então não tinha vez nem voz na política brasileira. Os tenentes acabam sendo um pouco o vetor da insatisfação social, né? Eles são, através desses grupos que estão aparecendo, é que vai se expressar uma insatisfação social que não tem outros canais para se expressar. A partir da década de 20, os militares brasileiros vão assumir a liderança de movimentos e revoluções. 18 do Forte de Copacabana, Revolução de 24. Coluna Prestes, Revolução de 30. São quase 10 anos de conspirações, batalhas e mudanças. Na história, essa longa participação militar ganha o nome de tenentismo. Eles só surgem na década de 20 para consolidar uma crise que já existia há muito tempo entre civis e militares na República Brasileira e que começou lá com Deodoro da Fonseca. E eles representavam de fato uma tentativa de recolocar a importância do exército dentro da sociedade brasileira. Militares, políticos, oligarquias, classe média e operariado. A insatisfação é geral. No Rio Grande do Sul, a crise econômica e social atinge as cidades e também os campos gaúchos. Durante a Primeira Guerra, a carne e o charque se valorizam e ultrapassam fronteiras. Mas com o fim do conflito e sem mercado consumidor, os criadores ganham dívidas, perdem rebanhos e propriedades. Não sei como é que vai ficar. Nem eu. O jeito é plantar café. Não tem graça, compadre. Eu já perdi mais de 1000 cabeças de gado, tia. E vai continuar perdendo. Quer dizer, vamos, né? Eu que pensei que o Borges de Medeiros ia conseguir esse talho de apoio prometido pelo governo federal. Mas nada. Mas o governo só está interessado numa coisa: defender o café. Enquanto os paulistas e os mineiros estiverem no poder, vai ser isso: café com leite. Nada de gado, de couro, borracha. Com a indicação desse outro mineiro para presidente, o Arthur Bernardes. Nós vamos ter que engolir essa história ainda, ó, por muito tempo. O presidente Epitácio Pessoa indica o mineiro Arthur Bernardes para a presidência da República. A classe política é a primeira a entrar em ação. Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul formam a Reação Republicana. A Reação Republicana é o primeiro indício da crise das oligarquias rurais representadas pela aliança do café com leite. Uma disputa, um conflito entre oligarquias regionais, nos quais os tenentes, talvez pela primeira vez, apareçam como um grupo de fora do sistema oligárquico que quer pesar politicamente. Para acabar com a política café com leite, surgem duas frentes de oposição. De um lado, a Reação Republicana com o carioca Nilo Peçanha. De outro, os militares com o gaúcho Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República. O governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, apoia o candidato Nilo Peçanha. Como o Borges de Medeiros não foi incluído nas negociações prévias para o estabelecimento de quem seria o candidato oficial, o Borges de Medeiros se sente traído pela indicação do Arthur Bernardes, pelo próprio status quo, pelo governo, e passa então a apoiar um candidato de oposição. Decididos a unir forças, os militares abandonam a candidatura de Hermes da Fonseca e apoiam Nilo Peçanha. As eleições acontecem em março de 22. A vitória é do candidato do governo, o mineiro Arthur Bernardes. Os tenentes que participam agora como também base de apoio à candidatura Nilo Peçanha não se sentem satisfeitos com os resultados e vão então, de alguma forma, passar para aquilo que vai ser uma característica do tenentismo ao longo dos anos 20 e dos anos 30, que é a estratégia conspiratória. Indignados com o resultado das eleições fraudulentas, os tenentes do Forte de Copacabana iniciam uma rebelião. O plano é marchar sobre o Palácio do Catete e dar posse a Nilo Peçanha.
Os militares iniciam o levante, mas logo são rechaçados. Através desse ato heróico, né, desses militares que saem pela praia de Copacabana, armas em punho para enfrentar a morte certa, se constrói a partir daí o mito do tenentismo. Foi decretado estado de sítio e houve uma devassa geral. Todos aqueles que foram envolvidos diretamente puderam ser comprovados, perderam suas patentes, inclusive alunos das escolas militares foram expulsos. Os senhores me desculpem, mas o café está fechado. Só precisamos de alguns minutos. Os senhores me desculpem. Não, nós não vamos desculpar. Será que o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui? Nós não estamos lutando só por nós, estamos lutando por todos. Por você, inclusive. O senhor viu 2 tenentes passando por aqui? Vi sim, eles foram para lá. Ah, obrigado. Vamos. O presidente Arthur Bernardes decreta estado de sítio, mas os jovens militares não se acomodam. Enquanto as cidades adormecem, as mentes conspiram. Os tenentes escolhem o ano de 24 para voltar à cena. Os levantes começam por São Paulo com Joaquim Távora e no Rio Grande do Sul com um gaúcho de nome Luiz Carlos Prestes. Os tenentes estão de volta. 2 anos depois do levante de Copacabana, os militares levantam as armas. Viu isso aqui? Mais um levante, hein? Que levante o quê? Uma revolução. Quero ver o presidente Arthur Bernardes dar conta. Dessa vez não vai ser tão fácil como em 22. Aquilo lá foi um massacre. Mas agora o governo vai ter que gastar muito mais munição. Os tenentes estão se preparando há 2 anos. Eu ouvi dizer que há rebeliões por toda parte, é verdade? Em toda parte não, mas em pontos estratégicos. Os gaúchos levantaram as armas na fronteira. Enquanto as tropas revolucionárias tomam São Paulo, o capitão Luiz Carlos Prestes prepara os levantes no Rio Grande do Sul. Ele estudou no Colégio Militar aqui em Porto Alegre, depois ele estudou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Ele buscava que os seus comandados ou os seus alunos tivessem não só uma formação técnica, mas também uma formação de espírito. Os levantes acontecem em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Os rebeldes seguem para Alegrete, mas lá encontram a resistência das tropas federais. Os comandos se juntam em São Luís Gonzaga. A perseguição imediata que vai fazer a Brigada Militar é que vai levá-los a se embrenharem mato adentro. Em abril de 25, militares paulistas e gaúchos se encontram no Paraná. Juntos formam a 1ª Divisão Revolucionária. Cercados pelas tropas federais, os rebeldes atravessam a fronteira e invadem o Mato Grosso. A marcha vai por caminhos pouco trilhados ou nunca trilhados, cruzando rios e às vezes se internando fora propriamente do Brasil, indo e voltando. Luiz Carlos Prestes é nomeado o comandante-geral do efetivo. A 1ª Divisão Revolucionária passa a ser conhecida por Coluna Prestes. Na medida que ela vai andando, ela vai fazendo, então, quase como uma pregação ideológica, né? Eles foram conhecendo os problemas do Brasil e eles foram se dando conta de como sofria aquela população e de que todas aquelas questões que eles iniciaram demandando, que era a verdade eleitoral, que era o problema do monopólio político dos paulistas e dos mineiros, não era tão sério quanto os problemas enfrentados pela população brasileira. Os rebeldes enfrentam o sol, a fome, a chuva. Em Goiás editam o jornal O Libertador. No Piauí, mais de 60 homens aderem à coluna. As tropas federais continuam a perseguição, promovem alguns confrontos e conseguem prender o comandante Juarez Távora em Teresina. Mas a grande marcha continua. No caminho, emboscadas, traições e resistências. Tropas do governo federal estão no encalço da Coluna Prestes. O presidente Arthur Bernardes garante por fim na grande marcha. O governo acredita que os rebeldes estão próximos de Minas Gerais. Ela era uma bandeira, o governo tinha que combatê-la, porque ela propunha derrubar o governo. Manter a marcha durante todo esse tempo é algo tecnicamente impossível. Esse é um dos grandes motivos para que a marcha resolva, ou os líderes da marcha resolvam o exílio.
Para emigrar para a Bolívia, Prestes decide iniciar uma contramarcha, passando pela Bahia, Pernambuco, Piauí, Goiás e Mato Grosso. Embora os seus resultados militares não sejam importantes na mudança do quadro político da República Velha, o imaginário da República Velha e dessa sociedade brasileira dos anos 20 é profundamente tocado pela coluna e pelo movimento tenentista. O velho profeta já dizia: uma nova era se abre com duas vibras trançadas, seca e sangue, seca e sangue. Herdeiros do novo milênio, ninguém tem mais dúvidas. O sertão vai virar mar, e o mar, sim, depois de encharcar as mais estreitas veredas, virará sertão. Antônio tinha razão, rebanho da fé. A terra é de todos, a terra é de ninguém. Pisarão na terra dele todos os seus, e os documentos dos homens incrédulos não resistirão à sua ira. Filhos do caldeirão, herdeiros do fim do mundo, queimai vossa história. Fevereiro de 27, quando a grande marcha da coluna Prestes chega ao fim, o Brasil já havia eleito um novo presidente. Quem está agora no poder é o paulista Washington Luiz. Borges de Medeiros e o Partido Republicano Rio-Grandense apoiam o novo líder. O Brasil tinha, no momento da sucessão do Washington Luiz, uma crise econômica que vinha se desenvolvendo há muito tempo e que ficava cada vez mais evidente, contra o qual muitos grupos econômicos se voltavam. Washington Luiz promete mudanças do seu governo, mas a crise avança. As medidas para a estabilização da moeda e a valorização do café não dão certo. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o governador Getúlio Vargas faz uma administração exemplar. O Getúlio tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz e tinha tido um relativo sucesso nesse cargo. Mas depois, então, ele foi chamado para se eleger governador do Rio Grande do Sul. As medidas que Vargas toma como ministro favorecem a esta aproximação entre as oposições do Rio Grande do Sul. O Getúlio começa uma interferência maior na economia. O Banrisul é criado na época do Getúlio. Então, compadre, conseguiu comprar aquelas cabeças de gado lá do Alegrete? Se consegui. Comprei aquelas e mais outras tantas lá para os bandos de livramento. Então deu certo o empréstimo do banco. Se deu. Que maravilha esse negócio de Banco do Estado, né? É coisa do Getúlio. Esse é gente boa. Nem parece cria do Borges de Medeiros. Esse Getúlio, sim. Esse tá mudando as coisas. Pois não, senhor? Pra mim, um cálice de vinho. Pra mim, o mesmo que o compadre. E uma rodada pra todo mundo aqui. Início de 29. Começam as movimentações para a sucessão presidencial. Pela tradição, Washington Luiz deveria indicar um mineiro para ocupar o cargo mais importante do país. Mas o presidente lança o nome do paulista Júlio Prestes. Chega ao fim a troca de favores entre Minas Gerais e São Paulo. Estava na hora, já imaginou, Jurandir? 40 anos de república e sempre os mesmos no poder. Ou paulista ou mineiro e paulista. 4 paulistas e 3 mineiros. Mas também tivemos um presidente paraibano e um carioca, não é? Sim, mas só de fachada, quem continuava mandando? Paulista ou mineiro? Mas agora a briga é entre os dois. São Paulo de um lado, Minas do outro. Café com leite, nunca mais. Eu não tenho dúvida de quem ganha. Minas foi muito esperta em lançar a candidatura de Vargas. O Rio Grande é um estado forte e tem tradição de guerra, hein? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formam a Aliança Liberal. A nova união política tenta reunir os principais descontentes com o governo: os tenentes derrotados, os trabalhadores, a classe média e os setores não ligados ao café. Tendo Getúlio Vargas à frente como candidato à presidência e o João Pessoa da Paraíba à vice-presidência, a Aliança Liberal optou por fazer comícios, por realizar grandes manifestações públicas no Brasil inteiro. Getúlio é uma liderança mais liberal, ou seja, ele incorpora melhor algumas necessidades, parte da pauta de mudanças, né?
proposta pelos tenentes e proposta também por setores dissidentes da oligarquia. O Rio Grande se uniu em nível nacional ao redor de Getúlio para ungí-lo presidente da República. Pois olha, seu Aguiar, eu estou otimista. Eu acho que essa tal de aliança liberal é a solução, hein? Mas isso é tudo muito novo. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Mas que novo o quê, che? Mas é Getúlio Vargas. Novo é o tal do Júlio Prestes, esse sim. O Vargas não. O Vargas foi o nosso governador. Nesse a gente pode confiar, seu Aguiar. O paulista Júlio Prestes vence as eleições. A crise mundial é insustentável. O preço do café e as exportações brasileiras despencam. A conspiração avança rápido. Os líderes aliancistas se aproximam dos tenentes revolucionários. Juntos, eles montam estratégias, articulam conchavos políticos e desenham os passos da revolução. O vice-presidente da República, João Pessoa, é assassinado na Paraíba. São muitos episódios que se juntam, mas aqui internamente a morte de João Pessoa desencadeia, marca a data, digamos assim, do início do movimento. Não é um ato que tenha a ver com a sua condição de ex-candidato a vice-presidente, né? São questões de política regional no Nordeste, são questões inclusive passionais. 3 de outubro de 1930. A Revolução eclode em Porto Alegre e em diversos pontos do país. Getúlio Vargas assume o comando das forças revolucionárias e marcha até o Rio de Janeiro. No dia 24, o presidente Washington Luiz renuncia. Getúlio Vargas, os militares e a Aliança Liberal comemoram. E 1930 é quando o Rio Grande do Sul atinge o auge em termos de Brasil. É um pouco aquela marcha, né, que depois vai acontecer, Rio Grande de pé pelo Brasil. Mesmo no poder, as oligarquias vitoriosas não conseguem reverter a crise. O mundo rural mergulha na depressão e a indústria se fortalece. É o início de uma nova história para o Brasil. Agora quem está no poder é o gaúcho Getúlio Vargas. Com o país em pleno colapso econômico e social, o presidente impõe novas regras. Constituição revogada, assembleias dissolvidas, estados governados por interventores. Logo estoura a Revolução Constitucionalista de 32. Os militares estão dos dois lados, contra e a favor de Getúlio. Mas o novo presidente sufoca a Revolução e toma as rédeas do país. Divididos, os militares perdem a força e silenciam os ânimos revolucionários. O tenentismo chegava ao fim. Naquele tempo a gente era moço, né? Com espírito de aventura. Maravilhoso, né? Nós somos que nem irmãos há quase 60 anos, né? Por mais terra que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sei que leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá.
nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Agora, amigo ouvinte, música para seus ouvidos cansados de guerra. Mas pra que lado? Mas pra que lado? Mas pra que lado vai o Brasil? Eu vou pra lá, você pra cá, e ninguém sabe onde vai acabar. O povo impaciente quer uma decisão, o presidente quer dinheiro na mão. Mas pra que lado? Mas pra que lado? Mas pra que lado vai o Brasil? Talvez o eixo ou os aliados, Getúlio não decidiu. O nosso Oceano Atlântico aqui estava tomado de submarinos alemães na época, né? Navios brasileiros atacados por submarinos alemães. Navio Baipendi afundado, 270 vítimas. Nossa soberania está ameaçada. Nas ruas, o povo pede punição aos criminosos do eixo Berlim-Roma-Tóquio. O povo meio se alvoroçou. Começou a ir para as ruas, né? E gritar. Queria uma ação do governo em represália que estava acontecendo, né? Declarada a guerra. O presidente Getúlio Vargas declara o estado de guerra em todo o território nacional, através do decreto 10.358. O Brasil entra no conflito mundial. Pois a minha geração, posso dizer que era a geração da guerra. Antes de ir para a guerra, eu era seminarista. Me alistei. Eu digo, não, senhor comandante, em absoluto. Se os meus companheiros que estão aí vão para a guerra, eu quero ir junto. Eu achei que devia me apresentar como voluntário e assim eu fiz. A Força Expedicionária Brasileira foi criada em novembro de 1943. Então eu li uma notícia em alemão ainda, um menino de 12 anos também, chamado Felipe, fugiu do gueto de Dachau, invadiu uma horta e roubou uma batata, né, para comer, e aí prenderam. Então, antes de ele morrer, ele pediu uma coisa. Aí responderam para ele, geben Sie die Scheiße. Esse é o termo alemão. Dali eu me revoltei contra isso. Já sentiam antipatia pelo nazismo. Os alemães invadiram a Polônia, né? E destruíram praticamente a Polônia. Nós tínhamos familiares lá, né? Então a gente concluiu que eles teriam sido maltratados, até muitos mortos, né? Como de fato aconteceu. Então a gente tinha ido para a guerra assim, mais por um ideal, porque tinham torpedeado os nossos navios e a gente tinha aquele sentimento de brasilidade, então se apresentou voluntário para ir para a guerra. Vamos para a Itália, agora é hora de lutar. Vamos para a Europa e as nossas trincheiras cavar. Vamos para a Itália, eu vou pegar o fuzil. Vamos para a Europa, fazer a parte do Brasil. Em Porto Alegre continua a campanha do alistamento voluntário. Convidamos os jovens a provarem seu amor à pátria e o repúdio ao nazifascismo. Foi a primeira vez na história que um exército sul-americano atravessa o Oceano Atlântico para ir lutar no outro continente. Gente de todos os estados, e o Rio Grande do Sul colaborou com 1.880 homens. Não sei o que me aguarda, mas sei quando dei o primeiro passo. No dia 20 de setembro de 1944, às 4 horas, embarcamos no grande couraçado General Meigs.
No dia 22, às 12 horas em ponto, zarpamos rumo à Itália. Que eram 2 navios americanos, cada um deles comportava aproximadamente 5.000 homens, fora, evidentemente, a tripulação. Foi escolhida a nata da mocidade, da juventude brasileira, do exército brasileiro. Eu estava no convés do navio e nós vimos o Cristo Redentor, né? A gente olhou para o Cristo e disse assim, pedimos a Deus que nos trouxesse de volta. O espírito de aventura prevalecia. Né? O navio seguia em zigue-zague. E sempre com aquela preocupação do navio ser torpedeado ou bater numa mina, explodir. Nós levamos 16 dias do Rio de Janeiro ao porto de Nápoles. Né? Era um calor e quase que insuportável. E a 1 da tarde tinha o noticioso. Primeiro em inglês, depois em português, né? Eu sempre fazia minhas orações, rezava pelos meus companheiros, né? E sabia que aqui no Brasil tinha muita gente rezando por mim também. E a gente passava certas horas no convés do navio para tomar ar puro, né, distrair. Aí o pessoal lá jogava cartas, se divertia, jogava dama, fumava, cantava. O brasileiro sem um pandeiro, sem um violão, ele não é, e sem uma cuica, ele não é ninguém, né? Era assim, né? O nosso soldadinho é tenebroso, né? Os descrentes diziam que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. A cobra fumou. Ao raiar o 16º dia de viagem, deparamos com o belo porto de Nápoles. É difícil pensar que a guerra está tão perto. Estou ansioso para cumprir a minha missão, mas com medo de não voltar. Em Nápoles nós desembarcamos e seguimos em barcaças. Mas em seguida, quando as barcaças afastaram um pouco da costa, nós pegamos o Tirrênio bem alterado. Eu sei dizer que quando chegamos em Livorno, todo mundo enjoou no navio. Então, eu imagino os italianos olhando para a gente assim, pô, o que esses caras vieram fazer aqui? Um saco nas costas? O nosso uniforme era muito parecido com o uniforme alemão. Eles achavam que nós éramos prisioneiros alemães. Quando nós chegamos lá, o alemão já está naquela fase de recuar, né? Ele recuava, levava tudo. O gênero alimentício, levava tudo e ia destruindo tudo, né? E o povo ficava quase que na miséria. O italiano começou a conhecer a índole do brasileiro, quem era o soldado brasileiro, né, sem distinção de cor, de raça ou coisa semelhante. Ele se entregou totalmente, né, porque ele passou a amar o Brasil. Itália, Itália, agora ao nosso lado, com aquela bela ragazza, quero ser aliado. Na guerra, eu vim para lutar, sonhando com o Pampa, meu verdadeiro lar. Terra da Guanabara e de belezas mil, eu quero, como eu quero, voltar pro meu Brasil. Milhares de pracinhas já desembarcaram e se encaminham bravamente para a batalha, fazendo frente às forças do nazifascismo. Eu sentia saudade da minha terra. Muito. Não quero saber o que a gente sofria lá com saudades do Brasil. Eu tinha uma grande preocupação de mandar notícias para os meus familiares. O que aguardo com mais vontade é a chegada de suas cartas. Quando gritam, chegou o correio, a tropa se agita. Quem não recebe se sente ainda mais solitário. Escreva sempre. Informações estratégicas eram censuradas nas cartas. Eu censurava as cartas dos meus comandados, assim como as minhas eram também censuradas pelos meus superiores, né? Cartas que eu recebia da minha família, em que tinha trechos que eu não podia ler porque eles cortavam, aquele trecho eles cortavam fora. E havia também recados pelo rádio, né? Eu nunca consegui falar porque era muita gente, né? O governo fascista da Itália se rendera em 1943. O inimigo eram os alemães que ainda resistiam ao norte do país. Nós tínhamos lá um campo de treinamento muito bom.
Ele estava permanentemente em treino. Era a preparação dos soldados, né? Toda a munição empregada, tudo era munição real. E o treino era muito mais perigoso do que a linha de frente. Nós passávamos muito perigo. Tiros de armas automáticas que passavam a centímetros das nossas cabeças, dos nossos capacetes. E os arrebentamentos de canhão, de artilharia, faziam no limite da segurança. Então ele preferia estar na linha de frente que estar nos treinamentos na retaguarda. A guerra começou para mim. O frio e a chuva nos castigam e passo meus dias dentro de um buraco no chão. Os americanos chamam de foxhole, a toca da raposa. Ainda não disparei o primeiro tiro, mas sei que meu batismo de fogo está próximo. Nós encaixamos no 4º Corpo do 5º Exército Americano. E junto com o 5º Exército, nós fizemos toda a guerra, né? O Brasil mandou 25.334 militares na Força Expedicionária Brasileira. 1.880 eram gaúchos. Pode parecer pouca gente perto dos milhões que os Estados Unidos enviaram para o combate, mas um soldado pode fazer a diferença. A cobra vai fumar, a cobra vai fumar, ra-ta-ta-ta-ta. A cobra vai fumar, a cobra vai fumar, ra-ta-ta-ta-ta. Vecchiano, Itália. As tropas brasileiras avançam rumo a mais combates e já colecionam vitórias contra o inimigo. Dos 41 homens, né, eu perdi 15 mortos. Se você andava armado ou de jipe, ele botava morteiro em cima, né? Sem dó nem piedade. Isso, quando se fala em heroísmo, para mim é aqueles que ficaram lá. Ao todo, tombaram 457 brasileiros durante a campanha da Itália. Eu vi a morte de perto. Passou uma granada e estourou a cabeça do soldado do meu lado. Mesmo assim, tenho que ir em frente, mesmo sem saber por que vou. Você não aceita que uma tragédia vai acontecer. Geralmente a vida tem dessas. Tudo que é ruim, a gente só espera que aconteça com os outros. Além das tropas terrestres, a Força Aérea Brasileira também realizou missões na Itália. Sentapua era o grito de guerra do grupo de aviação de caça da FAB, significando o momento em que as bombas atingiam o inimigo. O avestruz, uma ave de estômago forte, representava a valentia e competência dos pilotos brasileiros. Os resultados da FAB superaram as expectativas. A Itália é linda. Semana passada, uma menina em Pisa me ofereceu uma flor. Ganhei a esperança de voltar a viver em paz. Nós recebemos a missão de atacar Monte Castelo e que nós não teríamos apoio de artilharia. Nós partimos de madrugada, a artilharia não devia atirar, e quando nós estávamos já a distância praticamente de assalto, os americanos desencadearam a barragem de artilharia sobre Belvedere, um morro do lado. E denunciou que nós íamos fazer o ataque. Com o bombardeio houve mal entendido e a nossa artilharia também abriu fogo. Eu me lembro que a metralhadora deles dava 1.200 tiros por minuto. Era uma coisa tremenda. Eu me lembro que eu tive sorte que a primeira rajada que foi dada na direção onde estava o meu pelotão, pegou um pelotão que vinha à retaguarda, né? Matou 2 sargentos, né? E o tenente foi ferido também, comandante do pelotão. Eu sei que estava cheio de feridos, né? Eu com o rádio tentando pedir socorro para mandarem padioleiros para transportar os feridos. Mas como é que eles iam chegar, não é? Com aquele bombardeio todo. Então muitos morreram esvaídos em sangue, né? A vitória em Monte Castelo foi a mais importante da campanha da Itália. Somente no 4º ataque, em fevereiro de 1945,
o monte é conquistado pelos brasileiros. O combate mais violento da FEB ainda estava por vir. Montese, que foi realmente a batalha mais severa que tivemos, onde morreu muita gente. Nós levamos 48 horas permanentemente sob bombardeio. O Brasil sofre sua maior perda na Segunda Guerra Mundial. Mais de 400 soldados caíram na Batalha de Montese. Ainda há muitos desaparecidos e a identidade de todos os mortos está para ser anunciada. E os italianos lá, a família chorava. Quando sabiam, perguntavam, e fulano, né? Não, ele morreu, foi ferido. Eles choravam, né? Como se fossem parentes deles, filhos deles. Desculpe por não escrever tão seguido, mas encarar a morte nos faz mais amargos. Sua lembrança me faz sorrir e perseverar. Saudades. Então foi a notícia do fim da guerra. 2 de maio de 1945, uma data escrita com sangue na história da humanidade. A Alemanha se rendeu, encerrando as hostilidades. Então a soldadesca, quando soube da notícia, foi uma briga, né? Começaram a dar tiro, né? Com munição real, né? Para comemorar. A FEB, quando saiu do Brasil, ela foi para morrer na Itália. Nós praticamente tivemos que recolher a munição dos caras, que os caras enlouqueceram, né? O retorno dos pracinhas lotou as ruas do Rio de Janeiro. Quando o navio entrou na Bahia, nós olhamos assim, os prédios, não tinha janela e não tivesse gente com lenços brancos, panos brancos abanando. Começamos um desfile na Avenida Rio Branco, em coluna por 9, e lá adiante já estávamos em coluna por 1, né, com o povo em cima da gente. Eu sentia saudade da minha terra, aqui, Porto Alegre. Eu lembrava da Rua da Praia. Né? Eu vou lutar, vou voltar e vou para lá de novo. E conseguimos fazer isso. Quando estou entrando assim, escutei aquela voz: Tadeu, você voltou? Era uma amiga, né? Amiga que eu tinha, né? Lá de Marechal Hermes, meus. Aí até eu gozei com os cariocas, né? Digo, ó, eu que sou do Rio Grande, aí tive essa bela recepção aqui, né? E vocês não tiveram ninguém aqui, não vi ninguém chamar vocês pelo nome. As batalhas, os massacres e bombardeios entre 1939 e 1945 ocorreram em outros continentes, mas o ferro e o fogo da Segunda Guerra Mundial deixaram cicatrizes no Rio Grande do Sul. Foi muito doloroso o que aconteceu. Prenderam meu pai porque meu pai era italiano. Fui proibido de falar o alemão. As nossas sociedades foram fechadas. As pessoas eram presas por pequenos detalhes. E de repente todo está dentro desse tipo de comportamento neurótico, né? Nós somos brasileiros, viu? Porque nós somos todos iguais. Eu tinha muito medo. Houve agressões. E a minha família mesmo, eu tenho gente que perdeu praticamente tudo. Se põe fogo na igreja luterana. As pessoas deixam de pensar com a sua própria cabeça e passam a funcionar como ovelhas de um rebanho. Ninguém se dava conta disso, do absurdo que era essa situação. A Segunda Guerra dividiu o mundo entre os países liderados pelos Estados Unidos, aliados em nome da democracia, e o eixo, formado por Alemanha, Japão e Itália, nações que defendiam o nazismo e o fascismo. Aqui no Rio Grande do Sul havia imigrantes da Alemanha e da Itália há mais de um século. Tudo começou quando o governo de Getúlio Vargas lançou
a chamada nacionalização. Desde o final de 1930, começam a surgir progressivamente leis que vão eliminando o ensino de línguas estrangeiras nas escolas do Brasil. Guten Tag, Kinder. Guten Tag, Herr Fink. Wie geht's euch? Danke, gut und Ihnen. Danke, mir geht es auch gut. 1, 2, 3. Não eram escolas que desnacionalizavam, como se vai dizer a partir de 30, essas crianças, mas levavam essa criança a partir da língua alemã ao estudo da língua portuguesa, ao conhecimento da história brasileira. E esses professores tinham que parar de lecionar e com isso houve o fechamento de uma porção de escolas. O governo passou por cima de toda a nossa história e proibiu a língua alemã. Would you know my name if I saw you in heaven? A gente estava meio que aprendendo a falar o alemão quando veio a proibição. Não pode falar alemão porque é um crime. I must be strong. Uma geração inteira desaprendeu a língua alemã. I know I don't belong here in heaven. Mitglied bin ich umfangen, Herz allerliebster mein. Nach dir steht mein Verlangen. Coral Martin Luther. Ele começou em julho de 1936. Sofreu um pouquinho durante a guerra, mas eles continuaram cantando. Precisaram, então, se reciclar, né? E deu bastante trabalho, porque eles precisaram, então, procurar partituras em português, né? Você não poderia mais cantar em língua estrangeira, os sermões não poderiam ser feitos em língua estrangeira, o ato litúrgico não poderia ser feito em língua estrangeira. Houve violência e discriminação nos anos de guerra contra os gaúchos descendentes de imigrantes. Mas há pesquisadores que atribuem o abandono do estudo da língua herdada e de costumes dos antigos colonos a outros fatores culturais e econômicos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que as línguas não mudam de repente, né? A passagem se dá progressivamente. Eu diria que a passagem se dá desde os primeiros anos do processo de imigração. Porque os dirigentes dessas comunidades teuto-brasileiras estavam muito conscientes de que o futuro deles e dessas crianças estava no Brasil. Não havia mais a possibilidade de se voltar. Uma das línguas é mais forte do que as outras, certamente. E a língua mais forte geralmente é a língua oficial. A língua oficial do Brasil era o português, era a língua da integração social, era a língua da ascensão social. No clima de guerra, os descendentes de imigrantes vindos de países inimigos se tornaram cidadãos sob suspeita. O temor de que os bombardeios chegassem ao Rio Grande do Sul transformou as acusações contra núcleos alemães e italianos em paranoia. Quando as autoridades proibiram as atividades nazistas, as pessoas eram presas porque tinham um inário em alemão em casa, porque tinham uma Bíblia em alemão. Em Santa Maria, por exemplo, se põe fogo na igreja luterana. Tudo é levado para a praça fronteira à igreja e lá feita uma grande fogueira. No último instante, uma senhora consegue tirar ainda da fogueira o crucifixo e ele está hoje lá chamuscado em cima do altar. Acontecia que o povo foi insuflado. Os ataques a navios brasileiros pelos submarinos alemães geraram ódio na população. Protestos violentos tomaram as ruas do centro de Porto Alegre. Aquilo começou a encher de gente e o pessoal se dispersou por ali para atacar casas que tivessem nomes principalmente de alemães e italianos. Mas era uma turma de malandro, viu?
Eu conheci gente que roubava, levava para casa e dava a ver. Esse grupo entrou nas lojas Renner, da esquina da Dr. Flores com da Otávio Rocha, e acabaram com lojas Renner. Aí quebraram a Casa Bromber, quebraram a Guaspari e fizeram uma barbaridade. Aquilo foi horrível. Quebraram o que era nosso, né? A polícia podia ter intervido, mas a polícia deixou passar um tempinho para a turba dar vazão à agressividade e as coisas se acalmaram. São Leopoldo, berço da colonização alemã, também sofreu depredações. Senti muito a mutilação do monumento da imigração alemã. Colocaram uma escada contra o monumento. Despregaram a colônia imigrante. E com martelos e com paus e pedras quebraram o colono. E botaram ele no rio. Em Pelotas nós temos o caso de um agricultor que é tão torturado nas dependências da delegacia de polícia local que ele acaba morrendo. O meu pai foi chamado à delegacia de polícia. Quando eu estava na rua, às vezes eu falava uma frase em alemão com um amigo, então fui atacado, fui gritado, fui xingado. O delegado disse: "Só falar alemão na rua." É possível. Ele disse: "Só disse boa noite para alguém." Quer dizer, alguém ouviu e denunciou. Então, tudo se adaptou. O Deutscher Turnerbund passou para a SUGIPA, que quer dizer Sociedade Ginástica Porto Alegre. É uma tradução do nome anterior. A biblioteca da SUGIPA, que é uma biblioteca bastante ampla, teve que ser escondida. E você tinha livros em língua alemã desde 42. Isso é material incriminatório. Elementos da polícia de Porto Alegre me recolheram o rádio que eu tinha. Tudo isso é material, é subversivo. Eu vi barbaridade, né? Chegar caminhões cheios, pegavam os alemães, aí prendiam e tiravam todos os livros e botavam fora os livros, atiravam lá num canto. Doía na alma de ver o que faziam com os alemães. O meu avô tinha uma Bíblia muito bonita que ainda veio da Alemanha, mas ele queimou a Bíblia porque tinha alguma influência, alguma relação com o que estava acontecendo na Europa. Buscando eliminar o nazismo no Rio Grande do Sul, queimavam-se livros e reprimia-se a cultura. Esta atitude espelhava a ignorância e a brutalidade do governo de Hitler. Nossa gente de origem alemã se julgava, quando não soubesse falar bem o português, uma espécie de um cidadão de segunda classe. Por isso que houve uma certa passividade, um certo recuo às vezes. Havia censura, havia ditadura que não permitia uma defesa. Para todos os alemães foi uma coisa muito dura. Essas pessoas, elas eram muito pacíficas e muito ordeiras e receberam com naturalidade, não fazendo nada ao contrário. Em plena ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas demonstrava simpatia pelos nazistas e fascistas europeus. Era então natural que descendentes de alemães e italianos aderissem às ideias de Hitler ou de Mussolini. Em fins de 1934, então no segundo ano do governo de Hitler, já começa a se notar aqui também no Rio Grande do Sul o que está acontecendo na Alemanha. As transformações que a Alemanha está vivendo eram vistas com simpatia. O mundo inteiro vê uma Alemanha se reerguendo, Hitler arrumando trabalho para todas as pessoas. A Alemanha tinha sido humilhada na Primeira Guerra Mundial e agora ela estava reaparecendo de novo como um grande país, se impondo. E isso entusiasmou. Quando as pessoas estão muito perdidas e não sabem bem o que fazer, quem são, que mundo querem viver, aparece um cara lá e diz: é assim que nós somos, esse é a nossa... E os que estão do outro lado da rua, eles são contra nós e querem nos destruir. Isso dá uma falsa unidade, tá? Mas que funciona como uma identidade nacionalista, uma identidade global. No Rio Grande do Sul nós tínhamos mais ou menos 500 pessoas filiadas ao Partido Nazista, que até 1938 não era proibido. Alguns já vêm para o Brasil, eles são cidadãos alemães,
membros desse Partido Nacional Socialista. Então vinham, por exemplo, para o Rio Grande do Sul e diziam: mas vocês, que barbaridade, vocês tomam chimarrão, que coisa mais anti-higiênica, isso um verdadeiro alemão não faz. E, claro, com isso não criavam simpatias, mas pelo contrário, eram normalmente odiadas. Tinha alguns malucos, alguns podiam ser até quinta coluna, mas a grande maioria não era. Né? O que é ser nazista? Ser nazista é desde você ter a carteirinha, mas também você tem, sem dúvida, uma simpatia pela Alemanha nazista bastante espalhada. Né? O pessoal tinha rádio e ligava na rádio da Alemanha, e lá eles tocavam um sino, cada navio que derrubavam, tintão, dava toque de sino. E tinha muita gente que tinha rádio e ligava naquela hora para ouvir. E depois comentavam: derrubaram 3 navios hoje. Bom, e por causa disso, eles começaram a prender gente e tirar os rádios. Em 1942, aquilo que você fez em 32, 33 e 34 vai ser usado como argumento incriminatório contra a sua pessoa. A campanha de nacionalização de Vargas e as desconfianças geradas pela Segunda Guerra também atingiram os descendentes de italianos nos centros urbanos e nas colônias. Apesar de ser getulista, tu sempre vai ouvir que o Getúlio é o pai do imigrante. Não concordava com algumas coisas que ele fazia. Como eles poderiam amar tanto alguma pessoa que lhes oprimia? Tinha gente que não sabia falar português. É aquele problema, né? Nunca obrigaram ele a falar português. E aí prendiam o coitado. Efetivamente, a partir de fevereiro de 43, nós vamos ver que o cerco aperta. Porque o meu pai não falava em brasileiro, só falava em italiano. Nós fomos assistir uma missa e na saída da missa atacaram meu pai. No nacionalismo as fronteiras são fechadas. Quer dizer, o Brasil tem que ser dos brasileiros. Eles fizeram um cerco de mãos dadas em roda do meu pai e quiseram bater nele. E nós, crianças, principalmente eu e o meu irmão, que nós éramos mais pequenos, abraçados na mamãe, com muito medo. Teve um caso de um colono lá de Garibaldi que foi preso, puseram na cadeia. E depois, não sei por que razão, os amigos dele foram lá e tiraram ele da cadeia, soltaram. Aí quando ele saiu da cadeia, ele não falava português, só falava italiano. Ele disse italiano: só porque eu falei italiano, me botaram na cadeia. Aí o delegado pegou, botou ele na cadeia de novo. Em Antônio Prado, um dos mais tradicionais núcleos de colonização italiana, os brasileiros, descendentes de imigrantes vindos da Itália, chegaram a exagerar nas demonstrações do nacionalismo exigido pela ditadura de Getúlio Vargas. Antônio Prado, por exemplo, não tem importância estratégica nenhuma, mas mesmo assim a população achou que devia tomar as providências necessárias caso fosse bombardeado. Marcava-se uma determinada noite, o prefeito da cidade lançava editais por toda a cidade, avisando que tal dia ia ter um ensaio de blackout. Nessa noite, as famílias tinham que se recolher nas suas casas, colocar panos pretos nas vidraças, apagar todas as luzes. E eventualmente que alguém se distraía, né? Ele não fechava a cortina, não fechava a cortina, não fechava. E aí a patrulha imediatamente atacava, o sujeito batia na porta, gritava: quinta coluna, como se o pobre diabo fosse um traidor e que estivesse deixando o lampião aceso para que a Força Aérea Nazista pudesse se orientar. O sino das igrejas tocava e se simulava a queda de bombas. Um empregado da prefeitura lançava mechas, tochas embebidas em querosene, fogo, e gritavam lá de cima: olha as bombas dos nazistas, olha as bombas dos nazistas. O pânico dessas pessoas de Antônio Prado poder ser bombardeado era tamanho que eles fizeram até um abrigo antiaéreo. Esse abrigo foi construído num barranco, quase no centro da cidade. Colocaram, assisti a construção, colocaram umas tábuas
inclusive, né, com uma camuflagem na entrada. Então, o prefeito, o delegado, o padre, o médico, o juiz de paz, né, entravam no abrigo durante o blackout. Todo mundo envolvido nessa situação. E eles, claro, eles levam aquilo na maior seriedade. Né? Para terminar a guerra, o abrigo se transformou, na realidade, em memitório público. Em 45 a guerra terminou mesmo, né? Que voltou então a reinar outra vez uma atmosfera democrática. Muitas famílias gaúchas têm a relatar os traumas provocados pelo conflito que abalou o mundo. Isso marcou tão profundamente pessoas de 80, 90 anos que elas muitas vezes têm dificuldades de falar sobre essa questão, de tão traumatizadas que ficaram. Superados os impasses, a derrota do Eixo e a queda de Getúlio Vargas depois de 1945 trouxeram a certeza de que a diversidade cultural proporcionada pela imigração é um dos maiores patrimônios do Rio Grande do Sul. Lá bem juntinho do monte, a gaúcha me chamou, ouvindo chorar da fonte, coitadinha suspirou. Meu peito então que sofria, gemeu logo uma canção, e a gaúchinha dizia: será teu meu coração. E a gaúchinha dizia: será teu meu coração. Lá bem juntinho no monte, a gaúcha me chamou. O que você pode esperar do seu adversário? Você não pode esperar comunhão de ideias, né? E sim anteposição de ideias. A luta foi muito difícil, mas isso que nós conquistamos hoje se deve a essa luta do passado. Foi um avanço, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Eu não me sinto arrependido, não, absolutamente. Quando eu fui preso, a minha companheira foi presa junto. Minha filha nasceu na prisão. Quer dizer, nasceu no hospital, mas era um hospital-prisão. Quando eu vejo uma filha participando da luta social, isso me engrandece. Quando ela apareceu em casa, vindo de uma passeata com a cara pintada, isso me encheu de alegria. Eu nunca vivi um período com tanta liberdade, com tantas condições do povo lutar e defender seus direitos. 68 foi barra, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. A repressão foi uma consequência, porque você sabe que eles foram petulantes, né? No dia 25 de agosto de 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, há pouco mais de 8 meses no poder, renuncia. Jânio manteve uma política internacional independente, mas a oposição não gostou da aproximação do Brasil com os países comunistas. Em 61, o Jango está na China, né? Cumprindo um projeto do Jânio Quadros de criar novos mercados para a economia brasileira. Com a renúncia de Jânio, assumiria a presidência do país o seu vice, o gaúcho João Goulart, o Jango. Mas ele era considerado populista e sindicalista. Recomeça a resistência militar pela posse de Jango. E essa tradição de pertencer ao PTB, que é um partido populista que se quer derrubar, isso mais estar na China, vai ter o mote para dizer que é ilegal, que ele não vai assumir. Eles procuram te desmoralizar, quer dizer, te quebrar moralmente. E depois fazem até oferta para você se entregar, para você facilitar as coisas. Mas eu fui consciente de que eu não devia de entregar nenhum companheiro.
porque essa luta não foram só de militantes partidários, se deu de trabalhadores em geral, que lutavam em defesa dos seus direitos, não tinha nada de subversão. Subversão foi eles que criaram. A desordem, você não ter mais polícia na rua, você não ter mais brigada, você não ter mais exército, você entrar num regime de anarquia, é perigosíssimo. No Rio Grande do Sul, opondo-se ao golpe militar, o governador Leonel Brizola lançou a campanha da legalidade, divulgando para todo o país, através de transmissões de rádio, a luta pelo cumprimento da Constituição para legitimar a posse de João Goulart. A população gaúcha mobiliza-se a favor de Jango e Brizola. A luta civil foi sustentada por uma cadeia de rádio. Era a cadeia da legalidade que foi se formando e que passou a funcionar com esse nome. E eu decidi emprestar a minha voz à causa cívica, em defesa da Constituição. Não era em defesa do João Goulart. E eu disse ali no rádio, olha, a situação é tensa, pode se desencadear a qualquer momento. Agora, o primeiro tiro não será nosso. Nós estamos defendendo a legalidade, a paz, a ordem, a esperança e os direitos do povo brasileiro. O primeiro tiro não será nosso. Agora, o segundo, povo gaúcho, eles podem ter certeza que será nosso. Não só o segundo, mas o terceiro, o quarto. Quantos tiros nós pudemos dar contra eles? Temendo um confronto armado, o Congresso Nacional instaurou um regime parlamentarista no Brasil, permitindo que Jango assumisse a presidência, mas com poucos poderes. Jango quis implantar reformas de base, o que fez com que a oposição militar e conservadora ao seu governo crescesse. O início da Revolução tem que ser lembrado que foi apoiado pela classe média brasileira. Houve a famosa Marcha com Deus pela Liberdade, no Rio de Janeiro, em São Paulo, reunindo milhares de mães, donas de casa. Jango acabou sendo deposto pelo Exército na madrugada do dia 31 de março de 1964. Em Porto Alegre, para evitar que a campanha da legalidade se repetisse, os tanques de guerra ocuparam algumas ruas da cidade. Mas nós tivemos que tomar o poder, porque o poder estava vago. A Revolução de 64, para mim, ela foi uma contra-revolução. É que o país estava no caos. E houve uma movimentação de todo o Brasil. Então, a Revolução foi para defender a democracia. Lamentavelmente, houve, por parte de algumas áreas das Forças Armadas, um endurecimento e medidas que não eram necessárias. Com o afastamento de Jango, Ranieri Mazzilli foi escolhido como presidente interino. Mas era uma junta composta por militares, o Comando Supremo da Revolução, quem comandava e pensava no futuro do país. O gaúcho Arthur da Costa e Silva era o seu líder, e em 9 de abril de 1964, ele promulga o AI-1, o primeiro de uma série de atos institucionais. Os militares possuíam um projeto novo, diferente, distinto de quarteladas ou golpes militares anteriores. Um projeto que pensava o país de uma forma autoritária, pensava o país de uma forma onde o Estado, de maneira autoritária, cumpriria também um papel desenvolvimentista. Os militares tiveram que fazer política, aprender a fazer política, né? Porque nós não fomos preparados para governar país nenhum. Militar não é para governar. Militar é para, no combate, dispor as suas forças armadas de tal maneira, estrategicamente, que vença a batalha. O AI-1 promoveu a cassação de políticos, civis e professores. A União Nacional de Estudantes e vários sindicatos foram fechados. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma só vez, 17 professores foram expurgados. A Assembleia Legislativa Gaúcha teve um grande número de deputados do PTB cassados. Aqui, uns dias antes do golpe, o governador Hildo Meneghetti já tinha ido para Passo Fundo, onde ele tentava, então, manter o governo de Passo Fundo, e ele era pró essas forças que estavam assumindo o poder. O objetivo das organizações armadas brasileiras, todas, era formar o foco guerrilheiro.
90% das organizações armadas brasileiras pretendiam fazer um foco no campo que, segundo a teoria guevarista, né, através desse foco, se formaria um exército revolucionário que teria condições de cercar as cidades e conquistar o poder. Para a maioria dos cidadãos, né, a maioria das pessoas, provavelmente o regime ditatorial não fez muita diferença. Porque a gente não pode esquecer que política no Brasil sempre foi conduzida pelas elites. Em 11 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi designado presidente provisório do Brasil. Ele vem para dar ordem na casa. Olha o socialismo, olha o comunismo, os comunistas na rua, olha as reformas de base sendo aprovadas, olha a UNE, ordem na casa e devolvemos o país novamente à democracia. Em 1965, ele assina o AI-2. Com o ato, ele decretou a extinção dos partidos políticos, criando a Arena e o MDB. Manter um Congresso aberto e partidos consentidos, de fato, liquidava com uma estrutura partidária que nascera 20 anos antes e que estava dando os primeiros passos, cumpria o seu papel de um início de democratização no Brasil. Em 1966 veio o ato institucional número 3. O AI-3 estabeleceu eleições indiretas para o governo dos estados. No dia 15 de março de 1967, Costa e Silva foi designado presidente do Brasil. Então eu acho que o Rio Grande foi o estado que no período da Revolução de 64 houve maior tranquilidade e os governadores se esforçaram todos para conciliar aquele momento, né, de governos autoritários com o maior espaço de liberdade possível. O processo de prisão era feito da seguinte maneira. Normalmente era sequestrado na rua, imediatamente encapuçado, colocado num carro, levado ao DOPS e imediatamente iniciava-se a tortura. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo Costa e Silva editou o mais polêmico dos atos institucionais, o AI-5. Liquida com todos os direitos e garantias individuais, acabou com o habeas corpus, permitiu que as autoridades policiais e militares, por suspeita, já pudessem ter prisões preventivas. O AI-5 ficou em vigor no Brasil por 11 anos. Durante sua existência, o ato produziria mais cassações e prisões de adversários ao regime. Se a liberdade do cidadão for preservada, o resto tudo se resolve. O porquê do capuz? O capuz tem um efeito psicológico. Primeiro, porque também você não vê a cara ou não fica vendo quem está te torturando. Mas há um fator psicológico importantíssimo, né? É como um cego, né? Você perde completamente a noção de tempo, de espaço, você não tem a menor possibilidade de defesa. Houve repressão. Agora, você sabe que cada um reage como manda a sua consciência. Eu fui chefe de polícia desse estado e nunca pratiquei a tortura. E nunca deixei praticar a tortura. Eu fui preso já no governo Geisel, sob a acusação de estar organizando o Partido Comunista e recebendo dinheiro da União Soviética via Argentina. Tive uma parte no DOI-CODE, tive em 2 quartéis, e nos quartéis eu não posso dizer que fui maltratado. Em Porto Alegre, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho, possuía o seu grêmio estudantil, formado por jovens que começavam a participar ativamente de ações políticas contra o regime militar. Em 1967, muitos alunos do Julinho são expulsos e o seu grêmio é fechado. E no dia nós chegamos, o grêmio estava fechado, a porta lacrada. Nós enchemos o colégio com cartazes improvisados, fizemos com cartolina, com folhas de papel, né? Chamando uma assembleia geral para baixo, no saguão do prédio, né? Paralisamos as aulas no colégio, né? E resolvemos montar o grêmio em frente ao colégio, numa barraca. Foi quando começamos a conhecer o Departamento de Ordem Política e Social, né? Que ficava, o Júlio fica pertinho do Palácio da Polícia, né? Em agosto de 1968,
uma manifestação de estudantes na Praça da Matriz em Porto Alegre, a tropa de choque da brigada investiu contra os manifestantes. As portas da Catedral Metropolitana foram abertas, permitindo aos estudantes que se refugiassem no interior da igreja. Mas como o interrogatório se dá de forma absolutamente gritada, ou seja, grita o policial que te interroga e você também responde gritando porque você está sendo torturado. Acabava se ouvindo fora. Então a forma que eles arrumaram de impedir que se ouvisse o que estava sendo dito pelos outros presos foi colocar um rádio grande na entrada da sala de tortura e ligado a todo volume. Todos nós sabíamos que quando o rádio estava um volume bastante alto, é porque alguém estava sendo torturado. É aquelas coisas, né? Uma parte da população se revolta, a outra parte não dá bola. As Forças Armadas, elas não representam uma elite, elas representam uma reserva moral e muito séria. A partir de 25 de outubro de 1969, outro gaúcho assume a presidência da República, o general Emílio Garrastazu Médici. As eleições diretas previstas para 1974 foram suspensas. O Brasil, economicamente, cresce, sim. São os famosos anos do milagre, de 68 a 73. Inflação baixa, altos índices do PIB, né, do Produto Interno Bruto, com crescimento de 11% ao ano. Com Médici, os brasileiros vivem dois momentos de euforia: a conquista do tricampeonato de futebol no México e o início de um curto período de crescimento econômico, o milagre econômico. 68 até 73, 74, foi o período, sem dúvida, o período mais duro do regime militar. E nós tivemos a sorte de termos uma inflação contida, né? Temos um desenvolvimento notável. A censura nas universidades, a censura nas várias instituições, a perseguição a funcionários públicos do quadro, de carreira. Porque foi quando se expandiu a máquina pública no Brasil, se fez obras de construção civil. Por exemplo, depois do período dos militares, não houve mais grande investimento em obras públicas no Brasil. Pau de arara é um método medieval quase de tortura e acho que existe aqui no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Amarra-se os punhos do prisioneiro, amarra-se as canelas e coloca-se as mãos sobre os joelhos e uma barra de ferro transpassa entre o punho e as pernas e pendura-se entre dois cavaletes, de forma que a pessoa fique exposta. Aqui é a Ilha do Presídio, que fica no Guaíba, entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba, onde nós tivemos presos, com outros presos políticos, no início da década de 70. Eu participei de um grupo chamado VAR Palmares, que era um grupo de jovens que queria fazer a revolução no Brasil. Acho que era contra a ditadura, lutava pelo estabelecimento da democracia e também queria construir o socialismo no Brasil. A nossa ideia era fazer guerrilha e, através de guerrilha, enfrentar a ditadura. Essa era a concepção que se tinha na época. Eu fui o último a sair da Ilha do Presídio. E isto foi no dia 31 de dezembro de 71. Eu me recordo que uma época eu fui transferido pela minha organização para São Paulo. Eu tinha acabado de sair de uma das prisões e estava muito queimado aqui no Rio Grande do Sul e fui transferido para São Paulo. A quantidade de gaúchos que militava lá era assim como 60%, 70% da organização. É dizer, os gaúchos lutaram não só aqui, como no Brasil inteiro, nesse processo de resistência. Nessa época, Luiz Eurico Lisboa, irmão do músico porto-alegrense Ney Lisboa, estudava no Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre, sendo um dos líderes do movimento secundarista do colégio. O Luiz Eurico e o Cláudio Gutierrez eram da direção da UGES e foram entregar à direção do Julinho um abaixo-assinado que nós tínhamos colhido no Grêmio Livre, que funcionava numa barraca na frente da escola, pedindo a reabertura do Grêmio. Eles vêm a sofrer um inquérito em função disso e acabaram por ser condenados a 6 meses de prisão
O Cláudio Gutierrez foge para o Uruguai e o Luiz Eurico e eu decidimos ficar no Brasil e passamos a viver na clandestinidade, militando num outro nível de participação, que era o possível na época, que era a opção pela luta armada. E vi o Luiz Eurico pela última vez no dia 19 de julho de 1972. O Luiz Eurico desapareceu. Nunca soube das circunstâncias de prisão, nunca soube o que aconteceu com ele. Eu tive a sorte de encontrar o corpo do Luiz Eurico, enterrado com nome falso num cemitério em Perus, em São Paulo, em circunstâncias que até hoje eu não sei como ele foi assassinado. Foi um rebuliço lá em casa, manifestos, passeatas, festivais de mini saias, meu irmão limpando a arma, meu irmão e a revolução. Meu irmão e a revolução. Quem não trabalha não come, esta é uma lei capital, é lei de Deus ou do homem, eis um problema boçal. Durante os anos do regime militar, o Teatro de Arena em Porto Alegre sempre foi palco de contestação e denúncia. Liderado por Jairo de Andrade, o Arena montou peças que começaram a sofrer cortes e a interdição da censura federal. Nós, então, achamos que o Arena deveria ser um núcleo de resistência cultural no Rio Grande do Sul. Isso nós fizemos a custas de liberdade, de pressão, de prisão. A realidade demonstra que não há contradição. Quem não trabalha não come, quem trabalha também não. Quem não trabalha não come. Praticamente era Minas e Rio Grande do Sul que a força pública estadual, a nossa brigada militar, era comandada por um coronel da brigada. Nos outros estados era um coronel do exército. No Rio Grande do Sul, a ação da guerrilha urbana em atos de resistência armada contra o regime militar foi pequena. O fato de maior repercussão foi uma tentativa de sequestro do cônsul norte-americano Curtis Cutter em 1970. A ação fundamentalmente era para que se trocasse o cônsul por presos que tinham sido presos e que estavam sendo torturados. Foi uma tentativa que acabou redundando num fracasso, infelizmente, e isso também ocasionou um aumento considerável do processo de tortura. Eu e mais um grupo de companheiros, inclusive fomos para Cuba, fizemos treinamento de guerrilha, voltamos para o Brasil. No Rio Grande do Sul se formaram grupos que buscavam se opor através da luta armada ao golpe militar. Acho que a opção pela guerrilha, pela resistência armada, se deveu a se opor a uma outra violência. É necessário dizer que não se lutava por uma democracia, né, pensando numa democracia liberal, com eleições. Né. Todos esses grupos, né, eles tinham como objetivo a construção de uma sociedade socialista. No DOPS havia dois tipos de investigadores e torturadores. Haviam aqueles que faziam o seu serviço de forma absolutamente profissional, se é que pode-se usar esse termo, e haviam outros que eram verdadeiros psicopatas, quase doidos. Um deles se notabilizou muito, era um policial completamente psicótico, e numa oportunidade determinada ele se irritou comigo, porque a prática era o seguinte: você fazia relatórios à mão sobre as tuas ações. Um dia desses eu estava terminando um dos relatórios e fiz vários, porque havia sempre contradições sobre o que eu escrevi, ou sobre algum companheiro falou sobre o que eu tinha feito ou não tinha feito, e os relatórios iam se sucedendo. E, por incrível que pareça, eram momentos de um certo alívio, porque te retiravam o capuz, né? Você tinha uma certa pausa na tortura para poder escrever. Então, obviamente, escrevia de forma muito lenta. Um dia, terminado um relatório desse, ele passou e perguntou se eu já tinha terminado o relatório. Eu disse que sim,
E ele disse: "E por que você está fazendo esta cara de bravo?" Imediatamente me encapuçou, me levou de volta para a sala de tortura e começa a me bater. Quando daqui a pouco, tomado de uma ira absurda, ele tenta me espetar com ferro de forma... tentou me matar, me empurrando o ferro como uma lança. Médici estabeleceu em 1970 a censura prévia nos meios de comunicação. Em Porto Alegre, o Co-Jornal passou a ser o jornal mais vigiado do estado. A política de seus editores era a de falar sobre temas que outros jornais do Brasil não falavam. Nós começamos a entrar com matéria sobre censura, sobre tortura, que era um tema proibido, sobre questão da repressão política, sobre presos políticos, sobre perseguições. O jornal começou a ganhar, a ter repercussão e começou a vender. Porque às vezes um regime mais forte, ele pode ajudar no desenvolvimento econômico, às vezes acelera certos progressos em certas áreas, mas eu acho que é um preço muito alto. Eu acho que o preço de tirar a liberdade de um povo é muito alto, mesmo que haja um progresso material muito grande. O general gaúcho Ernesto Geisel assumiu a presidência da República em 15 de março de 1974. Geisel comandou uma abertura lenta, gradual e segura, segundo suas próprias palavras. Em 1979, o último militar assumiu o governo do Brasil, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Foi promulgada a lei da anistia, devolvendo àquelas pessoas que foram formalmente processadas pelo regime militar os seus direitos como cidadãos. Com tudo isso, até hoje eu não estou anistiado. Porque eu fui marinheiro, fui praça, né, da Marinha e um rebelde, né? Então a perseguição vem até hoje. Em 1982, voltam as eleições diretas para os governos dos estados. No Rio Grande do Sul, Jair Soares é eleito. Eu me lembro muito bem quando eu já eleito governador do estado pela Assembleia, me lembrei que o presidente Geisel me disse muito bem, o presidente Geisel já tinha passado, né, o presidente Figueiredo, que era o presidente quando eu assumi a governança. Então ele me disse assim: olha, tu governador, teu estado, é uma honra e tal, a grande missão é ajudar a destampar a panela de pressão. Em 1982, o deputado Ulisses Guimarães lançou o movimento das Diretas Já, mobilizando os brasileiros que pediam para antecipar as eleições presidenciais previstas para 1989. No largo da Prefeitura de Porto Alegre, houve um comício com a presença de 200 mil pessoas. Bom, mas para que as diretas fossem aprovadas, isso acontecesse, era preciso uma emenda constitucional, né? Com a votação de 2/3 do Congresso. E não é aprovada. Mesmo que 55 deputados do PDS tenham votado e votaram a favor da emenda, não se conseguiu o número que se necessitava para a aprovação das diretas. Teus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. O fim do regime militar foi em janeiro de 1985, com as eleições indiretas para presidente da República. Tancredo Neves foi eleito o presidente do Brasil. Tancredo Neves, eleito, por vias indiretas, mas eleito, não vai conseguir assumir. Por que não consegue assumir? Bom, porque fica doente, muito doente, é operado em Brasília, depois levado a São Paulo. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Tempos de guerra, tempos de paz. Por quase 200 anos, homens e mulheres do Rio Grande defenderam a fronteira sul do Brasil. Muitas vezes, o sangue manchou a terra defendida com heroísmo. E mesmo as derrotas contribuíram para solidificar a identidade de quem sabe da importância de defender os pampas gaúchos. Uma terra sagrada para quem tem um olhar no futuro e o passado forjado a ferro e fogo.